Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista no direito da saúde e no direito das pessoas com deficiência. A gente fala muito aqui sobre autismo e a gente traz várias nuances do autismo, né? A gente escuta pessoas autistas que foram diagnosticadas já na vida adulta, a gente escuta profissionais que trabalham na área, muitas mães atípicas, pais atípicos, e hoje a gente vai ouvir a pedagoga, psicopedagoga clínica, ela tem formação em educação especial, ABA e CAA. Ela é a Alice Petri. Olá, muito prazer. É um prazer enorme receber o convite de estar aqui, levando um pouquinho mais sobre a minha trajetória, sobre o autismo e informação de qualidade para famílias e profissionais que estão por aí buscando, e a gente precisa cada vez mais estar sempre em constante evolução como a ciência, né? Sim. Então, eu comecei a minha carreira como psicopedagoga muito antes de eu escolher ser psicopedagoga. Eu fazia faculdade de algo que não tinha nada a ver. Eu fazia ciência da computação. Lá, eu conheci um menino que se chamava Lucas, um autista, nível 3 de suporte não verbal. E foi ele que me escolheu e mudou a minha trajetória a partir dali. Então, lá na faculdade, eu entrei para um projeto de iniciação científica que trabalhava com autismo e eu entrei como suporte técnico dentro da ciência da computação. Então, eu ficava auxiliando o pessoal da psicologia com os aparelhos que eles usavam, porque a gente usava a tecnologia touch para desenvolver as sessões de terapia com as crianças. Até que um dia, eu olhei para minha orientadora e disse, eu não me sinto mais completa, algo falta. E ela olhou pra mim e falou, tu sabe que tu tá no lugar errado? Aí eu falei, como assim? Ela disse, tu não pode estar do lado de cá, tu tem que estar do lado de lá. Porque os atendimentos eram realizados numa sala de espelho. Então, eu, dando o suporte para os outros profissionais, iPad que trancou, câmera que parou de gravar, porque a gente tinha os atendimentos gravados, ficava do outro lado do espelho, enquanto eles ficavam na outra sala atendendo. E eu falei para ela, não tem como. Imagina, eu aqui com 16 anos, mal sei o que estou fazendo da vida ainda, né? Uhum. E naquela conversa, eu tomei a decisão de que eu trancaria a faculdade e trocaria totalmente de carreira que eu tinha começado. Mas na minha faculdade, na minha cidade, não tinha psicopedagogia. Eu não queria ser professora, porque eu sou filha de professores. E eu dizia, eu não posso passar por isso, eu não posso ser ausente em casa por estar muito tempo na escola, mas eu não tive outra opção. E aí eu fui fazer pedagogia, continuei no projeto, e a partir do outro ano, no primeiro dia do ano, eu comecei a atender as crianças. E foi aí que o Lucas passou a ser o meu paciente. Então, eu não mais só via ele ser atendido, eu passei a fazer parte do processo de desenvolvimento dele. Depois do Lucas, veio o Matias e assim por diante. O Matias chegou com 1 ano e meio, diagnóstico recém-fechado, uma família totalmente perdida do que esperar, do que fazer, para onde correr. E eu falei para minha coordenadora, eu quero o caso dele. Eu quero essa família perdida, bagunçada, que não sabe para onde ir, que precisa de informação. E eles foram os meus 2 primeiros pacientes autistas, um nível 3, o outro nível 2, um não verbal, o outro iniciando a sua comunicação, mas ainda com muitas lacunas de imitação, os primeiros balbuceios chegando, e eles passaram por mim durante os 5 anos que eu tive dentro da faculdade. E tenho contato com eles até hoje. No decorrer da faculdade, eu percebi que eu precisava já dar o próximo passo. E eu comecei a psicopedagogia como especialização antes mesmo de terminar. Então, eu terminei a faculdade com os 2 diplomas juntos, né? E daí por diante, fui fazendo a minha história. E eu costumo sempre dizer que eu não escolhi o autismo. Ele não está na minha família. Ele não está nos meus amigos próximos. Mas ele me escolheu. Porque ele colocou o Lucas no meu caminho para me mostrar que o meu propósito era outro.
Não era ficar na frente de um computador, não era ficar programando, que era o que eu achava que eu ia fazer, mas que eu ia, em vez de trabalhar com máquinas, trabalhar com pessoas a partir dali. Nessa minha troca de graduação, né, eu também comecei a atuar nas escolas. Por quê? Como eu fui fazer pedagogia antes, que não tinha bacharel em psicopedagogia na minha cidade, eu comecei a ser monitora nas escolas. E adivinha? Chega uma menina nova e no currículo tem: tu já participa de um projeto sobre autismo e já atende. Tu vai ser o quê? Monitora de criança autista. Lá fui eu. E aí eu conheci o Thiago e o João. E o João hoje é um meninão entrando na pré-adolescência, mas eu lembro até hoje, quando ele parou de gaguejar na hora de falar, quando as ecolalias diminuíram e quando o hiperfoco dele parou de ser só um carro vermelho e passou a interagir com os colegas na sala. Foi um ano difícil. Foi o ano que eu tive a certeza de que aquele era o meu propósito, porque os dois estavam na mesma sala, os dois com nível 2 para 3 de suporte. A prof, na época, teve várias questões na família e eu precisei dar conta sozinha daquela turma, no início da minha carreira. E eu disse, nossa, isso é uma aprovação, né? É meu propósito mesmo. Veio o Lucas, bagunçou a minha vida, me fez mudar de graduação, me fez mudar os meus objetivos, aquele vida toda planejada e traçada, porque eu gosto de pensar sempre na frente, estou sempre sofrendo por antecipação. E agora veio o João olhar para mim e dizer, me olha. E foi a partir do João que eu comecei a dizer e levar junto comigo uma frase, que é a frase que tem no meu consultório lá, bem grande na parede, que eu adoro quando as famílias tiram foto com elas, que é transformando desafios em possibilidades. Porque o que eu acredito é que todo mundo é potente, todo mundo pode alcançar o seu mais alto potencial. O diagnóstico é uma característica, é um pedaço da história de alguém, mas não é alguém. Então, se for olhar as minhas redes sociais, vocês vão ver assuntos, vocês vão ver posts sobre transtorno de aprendizagem, transtorno de neurodesenvolvimento, mas vocês vão me ver falando sobre criança. Porque antes de qualquer coisa, são crianças e são famílias. Então, nessa reviravolta da vida, as coisas foram acontecendo. Desde então, eu atendo. No momento que me formei, estava lá na escola, atendendo algumas crianças, né, por fora, porque a gente vive essa carga dupla. Então, eu estava na escola, fui professora concursada, fui professora de escola particular e atendia nos horários vagos. O que me acontece? Oi, Alice, tudo bem? Eu vi tu com o meu paciente lá na sala de aula e eu queria te convidar para ser AT dele. E eu, AT? O que é isso? Eu não fazia ideia do que era. Aí eu, opa, tá, mas o que é? Ah, acompanhante terapêutica, eu sou supervisora, eu faço planejamento e tu vai aplicar esse plano com essa criança em casa. E eu, como não gosto muito da vida cômoda e gosto de um desafio no meio do caminho, falei, bora. Fui lá na escola, pedi a minha demissão de um dos turnos e fui ser a tal de AT, que eu não sabia o que era. E dali foram muitas crianças, foram 4 anos como acompanhante terapêutica. E foi ali que eu aprendi muita coisa. Ser AT me levou a olhar para a aba, para análise do comportamento, entender que a análise do comportamento é uma ciência, com evidências científicas e que transforma vidas. E aí eu comecei a minha especialização em análise do comportamento. Fiz a pós-graduação, aos 2 anos e pouco. Os planos no final, que eu achei que eu ia ficar maluca de tanta coisa que tinha que fazer. Porque tu ganha um caso fictício e aí tu tem que inventar uma avaliação, tem que inventar um planejamento, o cronograma, fazer todas as etapas, né, de uma intervenção aba de verdade. E aí eu pensei, isso está sendo pouco já para mim. CAT já não cabe mais. Eu não consigo mais levar essa vida dupla. Ter os meus atendimentos como psicopedagoga e CAT, porque eu tinha uma carga horária intensiva com as crianças. Então, as crianças que eu fui AT, eu sempre fui AT 20 horas semanais. Então, é pesado, mas foi ali que eu aprendi. Eu digo que essa foi a minha faculdade. E todas as pessoas que vêm para mim para aprender, para perguntar, para pedir dica, eu digo, se você puder, seja AT. Não é a faculdade que vai te ensinar, não é o curso de aba que vai te ensinar, é a prática.
Por isso que eu sempre digo, eu sou adepta da prática no chão. A prática é quando tu vai pro chão, tu te depara com os desafios e tu pensa, meu Deus. Se tu não pensou, meu Deus, o que eu faço agora? Alguma coisa tá errada. Preciso olhar aí pro meio do caminho de novo. Até que eu vivi essa jornada, então eu tinha os atendimentos, eu tinha o concurso público ainda, e eu era AT em um dos turnos. A vida é uma loucura. O eterno equilibrar pratos que a gente não equilibra nenhum, na verdade. Aí me exonerei do concurso e disse, agora é a hora de ter um CNPJ de verdade. E aí abri meu próprio espaço, no qual eu trabalho com intervenção precoce no autismo, baseado em modelos naturalistas e dentro da análise do comportamento. Mas os meus pequenos cresceram. Então, aqueles pequenininhos que estão comigo lá desde 2016, que começaram comigo lá no projeto da faculdade e permanecem até hoje, ou que passaram pela minha vida como AT, estão comigo lá e eles cresceram. Então, eu precisei buscar outras ferramentas, além da intervenção precoce, porque o autismo não termina aos 5 anos, como é a intervenção precoce, né? Que a gente tem uma janela de oportunidades importante, mas essas crianças vão crescer. Então, eu precisei começar a olhar para outros modelos, eu precisei, no meio do caminho, entender outras formas de acessar essas crianças. E aí, eu conheci a CAA, porque o querido do Miguel, o meu Mig Mig, que tá sempre lá no Instagram, famoso, todo mundo pergunta quem é, Miguel, não verbal, a fono dele olhou para mim e disse, vamos implementar CAA com o Miguel. Aí eu, CAA, o que é isso? Aí ela me disse, semana que vem eu tô indo para Goiânia fazer um curso e vagou uma vaga. Vamos comigo? E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou comprar passagem? Pedi para sair da escola, porque eu ainda não tinha saído no concurso, foi na finaleira. Aí eu disse para ela, bora, porque o Miguel merece. Aí a gente foi, implementou juntas. Hoje o Miguel tá começando a falar as primeiras palavrinhas dele. E eu fico toda boba e emocionada, com certeza. Mas a CAA me permitiu levar a comunicação para mais crianças. Então, esse é um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu passei. E algo que eu sempre digo que é o mais importante, que é a gente olhar para o todo, né? Trabalhar no multidisciplinar, entender de onde as pessoas já vieram, entender o papel da escola, o papel da família, o papel do terapeuta. E eu ter passado por tantos setores me faz hoje ter um olhar muito mais sensível para algumas questões, né? Mas essa é um pouquinho da Alice e o que me fez chegar aonde eu estou hoje e um pouquinho do que eu passei, que acabou me construindo ao longo do tempo. E acho que é interessante tu falar isso porque a psicopedagogia, ela tá muito relacionada à questão escolar, né? E tu ter vivido, ter tido essa experiência escolar, eu acho que consegue até te dar uma conexão maior entre as áreas, até no sentido de entender as dificuldades que a escola tem, né? A gente hoje fala muito de inclusão, sobre a importância, a necessidade de que se faça uma boa inclusão, mas a gente também tem que entender que a escola tem as suas dificuldades, eles não estão preparados, ok? A gente espera que eles estejam, né? Que eles podem ir atrás das informações e tudo mais. Mas a gente sabe que eles não estão, né? Os professores, muitas vezes, não têm ideia de como agir diante de cada cenário e cada situação que pode vir a acontecer. Até a gente participou um pouco de um congresso que teve aqui no Rio Grande do Sul sobre TEA, TDAH e TOD, e em algum momento algum palestrante perguntou quem ali era professor e muita gente levantou a mão, e eu achei isso muito bacana, no sentido de ver os professores indo atrás da informação, porque isso é muito importante, né? A gente sabe que na vida de uma criança pequena, é a família e a escola, é o que eles têm de vida, né? Então, a escola ela tem esse papel muito importante. E tu poder fazer esse link é muito legal, né? Eu sempre brinco, né? As minhas alunas, às vezes, me perguntam, ai, como é que tu faz para ter acesso à escola? Porque a escola não quer me receber. E isso acontece, é uma realidade. Mas eu digo para elas, no primeiro momento que eu boto o pé na escola, a primeira coisa que eu digo é, eu já estive aí nessa cadeira. Eu já estive aí nessa sala. Eu já tive 25 com 3 laudos dentro da sala e não tinha monitora. Eu sei o que tu passa
E eu sei que tu vai fazer o possível dentro das tuas limitações no ambiente da escola. Porque muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm a expectativa de ter o ambiente terapêutico, clínico, dentro da escola. Mas a escola é uma realidade de coletivo. Então, nós temos ali 25 crianças dentro de uma sala. E isso precisa ser levado em consideração quando a gente olha para a inclusão. Óbvio que a gente vai pensar estratégias, né? Adaptações, mas a gente precisa olhar o que é funcional. Até que ponto aquela prof consegue algumas questões, né? E aí a gente vai buscar o suporte da monitora, ou às vezes uma redução de carga horária. Isso vai depender de cada caso, né? Mas o ambiente escolar é um ambiente coletivo. Então, a gente precisa levar isso em consideração. E a gente está vivendo a era do PEI, né? Que já está aí há muito tempo, que já deveria ser implementado há muito tempo, mas depois de alguns pareceres e outras questões que surgiram nos últimos 2 anos, eu diria, ficou mais em evidência o assunto. E nós, quanto psicopedagogos, temos um papel extremamente importante junto ao PEI. Porque as escolas realmente, grande parte delas, não estão preparadas tanto com conhecimento teórico, técnico, como prática para isso. E a gente pode auxiliar nesse momento. O PEI é um documento que ele é da escola, né? É responsabilidade da escola, mas ele vai ser construído no coletivo e no multi. Então, nós vamos ter o envolvimento da família com as expectativas que ela tem em relação a essa criança no ambiente escolar. Se essa criança tem entendimento, ela também vai participar dessa construção para trazer as dificuldades que ela se percebe. E a gente vai ter a colaboração dos profissionais focais. Então, quais são eles, né? É o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo. Por quê? Por mais que esse documento seja da escola, nós olhando para essa criança dentro de uma área específica, a gente consegue trazer estratégias para essa escola. E aí a escola vai ponderar o que cabe dentro do ambiente escolar e do suporte de ambiente que aquela escola tem para fazer essa implementação. Mas ele é essencial, porque ele garante o acesso à educação, que é um direito de todas as pessoas, né? Isso é importante a gente falar, porque o que a gente vê, assim, e a gente fala bastante aqui sobre isso, é a questão da inclusão, mas no sentido de, parece que as escolas, elas dão vagas. Elas não tornam aquele ambiente, de fato, inclusivo, né? Que é diferente de dar uma vaga. Uhum. E as crianças vão para a escola e elas ficam na pracinha, elas ficam brincando. Parece que não se tem a intenção de educar, de trazer a parte, de fato, que é o papel da escola, né? Então, a função do PEI nisso, ela é muito importante, né? Acho que, de repente, tu explica um pouquinho o que é o PEI para quem não sabe, Claro. né? Porque a gente está aqui falando, sabendo do que a gente está falando, mas talvez nem todo mundo saiba sobre a obrigatoriedade, né? Hoje, o direito que é cada criança ter o seu, né? O seu plano o individual. seu plano individual. E como ele é feito, como que se dá tudo isso? O plano de ensino individualizado, ele é um documento da escola, mas do aluno, em primeiro lugar. Então, começando do princípio, ele é garantido por lei para as crianças, principalmente quando a gente fala de autismo, quando a gente fala de TDAH e transtornos específicos de aprendizagem. Mas ele é mais abrangente ainda. Mas vamos focar nessa parte, que eu acho que é o que está mais em pauta, né? O que é? Ele é um plano de ensino individualizado, como o próprio nome diz. Ou seja, ele é um documento da criança dentro do ambiente escolar. Esse documento vai conter o quê? Quem é essa criança? Quais as necessidades que ela tem? Quais as potencialidades dela? Quais os desafios dela dentro da escola? E quais são as estratégias para a gente conseguir alcançar esses desafios para que essa criança desenvolva tendo a mesma oportunidade que os demais colegas na escola. Mas uma grande questão é que o PEI, ele não é sobre a grade curricular. Ele não é sobre a BNCC, que é o documento norteador da escola. O PEI, ele é pensado nos objetivos dessa criança como um todo naquele ambiente. Ele é do momento que essa criança chega no portão da escola até o momento que essa criança sai no final do turno. Então, no PEI, a gente vai ter os objetivos de aprendizagem,
mas nós vamos ter objetivos de autonomia, objetivos de autocuidado, objetivos de socialização. Então, se essa criança, por exemplo, se desregula quando chega no portão da escola, esse é um objetivo que pode estar lá no PEI para buscar estratégias para que essa desorganização não venha a acontecer quando ele chega no portão. Se essa criança não consegue ir sozinha no banheiro, esse também é um objetivo de PEI. Se essa criança não é verbal e faz uso de CAA, implementar a CAA é um objetivo do PEI. O PEI não se resume a tirar a criança da sala para fazer a prova em outro lugar, reduzir as questões da prova, deixar a prova mais objetiva, espaçar a linha. Não é só sobre isso. É sobre ser individual. Não vai fazer sentido para toda criança ter uma letra maior. Não vai fazer sentido para toda criança sair da sala. Como eu falei antes, essa criança, ela é pequena. A gente fala muito sobre intervenção precoce hoje, mas ela vai crescer. E aí eu tenho lá na sala de aula uma criança com autismo, nível 1 de suporte, com uma compreensão bacana, que vai ser tirada da sala para fazer a prova. Isso é inclusivo para ela? Porque ela mesma venha dizer, eu não quero sair, eu não quero ser diferente. O que a gente mais quer quando a gente está na escola? E agora eu convido, para a gente pensar quando a gente estava na escola. Eu quero me sentir pertencente àquele grupo. No momento que na hora da prova, que é o momento da atenção da turma, que todo mundo fica falando antes, como é que a prof vai fazer? Será que é descritiva? Será que é de marcar? Eu estou em outro lugar. Eu não participo do social. Eu não tenho o suporte, eu não tenho nem a oportunidade de colar. Eu ia falar isso. Eu ia dizer isso, eles não podem colar. Todo mundo tem que ter esse direito, faz parte da escola. Ou pra te experimentar como tu é, ou pra te ser pego no pulo do gato, né? Uhum. Então, o PEI é sobre o direito real ao acesso de inclusão. Tem criança que vai se sentir melhor em fazer a prova em outro ambiente. Por barulho, por sobrecarga sensorial, por questões do ambiente. Tem criança que aquilo é pior. Aquilo faz ela se sentir mais inferior. Tem criança que vai precisar que as palavras-chave sejam marcadas na prova. Tem criança que vai precisar que o texto seja adaptado por um texto mais próximo da linguagem que ela tem de compreensão hoje. Mas cada criança vai precisar do que faça sentido para ela. Por isso que, para a construção do PEI, a escola vai fazer uma avaliação dessa criança. Eu posso usar de instrumentos de avaliação que estão disponíveis para o pedagogo também, para o ambiente escolar, mas eu também posso fazer uma avaliação qualitativa dessa criança, olhando. Olha, essa criança está no 2º ano do fundamental. A gente espera que uma criança no 2º ano faça essas habilidades aqui. O que o fulaninho consegue? Tá, temos aqui os desafios dessas habilidades que ele não consegue. E uma criança de 1º ano? O que ela consegue? O fulaninho consegue isso? Ainda não? Então, nós vamos olhar para o tema da turma, para o assunto que a turma está trabalhando e nós vamos trazer mais próximo das habilidades do 1º ano. Então, lá no 2º, eles estão trabalhando com subtração de 2 dígitos. Mas o fulaninho ainda não consegue? Ele vai fazer subtração de 1 dígito. Os coleguinhas estão fazendo 22 menos 13. Mas ele vai ter a folhinha dele, como os outros colegas, fazendo 2 menos 1. Porque é a habilidade que ele ainda não dominou. Ou ele ainda não quantifica. Então, ele vai ter lá a proposta dele, no momento da matemática dos colegas, de quantificar. Tenho aqui 2. Quanto vale isso em unidades? Vamos fazer a representação? Mas ele está caminhando junto com a turma. Ele não está pintando enquanto a turma está fazendo cálculos. Ele não está brincando de massinha isolado num cantinho enquanto a turma está lendo um texto. Ele está dentro do tema que a turma está trabalhando. E eu acho que esse é o ponto mais importante. Porque senão, em vez de uma inclusão, a gente está fazendo uma exclusão. Sim. Estou tirando o direito dessa criança de participar do grupo dela. E a gente quer que ela tenha o quê na escola? Senso de pertencimento. Claro. Que ela faça parte desse grupo. Porque esse é o maior objetivo da escola. Sim. É o social e o coletivo. Sim. Além da aprendizagem. Claro, exatamente. Não, e isso é muito importante. E aí, esse PEI, então, ele é elaborado pela escola em apoio com a equipe multidisciplinar que atende essa criança, é isso? Isso aí. E ele vai ter a participação da família
E se essa criança já tem compreensão para trazer pontos, ela também vai participar dessa construção. Mas o que é mais importante do PEI é que ele não é um documento para ficar na gaveta. Ele é um documento para estar sendo implementado. Então, não adianta eu fazer um papel lindo e maravilhoso, com 30 páginas, cheio de estratégias de aprendizagem, e no momento que eu chego lá na escola para visitar o meu paciente, para conversar com a prof, eu vejo que nada daquilo está sendo feito. Então, é melhor que ele tenha menos metas, menos objetivos de aprendizagem, mas que aquilo, de fato, seja colocado em prática. Claro. Porque exatamente. isso é inclusão. E esse PEI, ele deveria estar pronto a partir do primeiro dia de aula. Com imagino certeza. O que a gente diz, né? Quando essa criança, ela já está inserida no ambiente escolar, esse PEI é dela. Se ela troca de escola, se ela troca de cidade, se ela troca de estado, é um documento que vai com ela. Eu até tive agora essa semana uma reunião escolar que foi um paciente meu que estava numa outra escola, trocou de escola, porque ele já vai para a escola que ele vai fazer o fundamental, então fazer o último prézinho, para já estar adaptado ao ambiente. O que eu sempre oriento as minhas famílias, né? Se essa criança precisa ir para uma escola diferente para ela fazer um fundamental e essa escola já tem o último pré, eu prefiro que ela se adapte antes. Porque o primeiro ano são muitas mudanças. E aí eu tenho mais o ambiente. Que para uma criança com autismo, faz muita diferença. A gente tem a rigidez cognitiva aí presente. Então, essa criança foi, e eu já fui na escola, antes de começar o primeiro dia de aula. Quando a família fez a matrícula, ela já levou uma cópia do PEI que ele tinha. E a escola fez o quê? Conheceu ele, já fez reunião com todos os especialistas junto, já está implementando o novo PEI. E agora, os primeiros 30 dias de aula, eles vão conhecer essa criança no ambiente deles. Tem o período de adaptação, de conhecer o ambiente, dessa prof conhecer ele, das oportunidades de ensino que a turma dele está fazendo, para entender até onde ele responde aquilo, olhar para aquele PEI e fazer uma atualização. Agora, quando a gente fala de uma criança que está na mesma escola, ele já vai começar o primeiro dia de aula com o PEI atualizado. Deveria, ao menos, Deveria. Né? Era o que se espera. Uhum. E quando essa criança vai entrar na escola pela primeira vez, né, que ela ainda não está inserida no ambiente escolar, a gente fala de uma média de 30 a, no máximo, 60 dias para o PEI estar implementado. E esse PEI, ele não muda de um ano para o outro? Se a criança fica na mesma escola, mas ela está... Cada ano que passa, esses desafios não vão sendo mudados. Qual é a ideia, né? Que o PEI seja acompanhado regularmente. A minha orientação para as escolas que eu acompanho são sempre, no mínimo, 6 meses. Mas o que eu sempre digo é, se a turma tem um parecer, um boletim, vai depender da escola, nomenclatura, de 3 em 3 meses, que tem lá ou como a criança foi no trimestre, ou as notas quando eles já estão no fundamental, por que o PEI não pode ser visto na mesma regularidade? Então, eu sempre trago para as escolas que eu acompanho de sigam a regularidade que vocês fazem o acompanhamento das outras crianças. Mas esse PEI precisa ser revisto, porque essa criança cresce, essa criança se desenvolve, outros desafios aparecem, às vezes coisas que ela dava super conta, teve alguma alteração no ambiente, alguma alteração na organização da família, alguma troca em terapeuta, que ela passa a não dar mais conta daquilo. Isso precisa ser um novo objetivo de aprendizagem. Então, ele precisa ser acompanhado, monitorado e atualizado. Sim, é um constante movimento, até porque o tratamento vai desenvolvendo, aquela criança vai adquirindo novas habilidades, né, durante esse período, que tem que de fato ser revistas, né? Porque não adianta a gente dizer que a gente quer que a criança se desenvolva, que a gente quer ver ela se desenvolver, que a gente quer ver ela adquirir habilidades, se eu não estou dando oportunidades. Se eu não estou adequando o ambiente para o nível que ela está agora. Sim. Tu falou há pouco sobre as tuas alunas dizerem que elas não conseguem esse acesso à escola. E eu trouxe já uma psicopedagoga que ela também me reportou essa dificuldade que algumas escolas, obviamente não são todas, né? A gente não está generalizando, mas é uma queixa corriqueira. Como que tanto essas psicopedagogas como as famílias
podem fazer para conseguir contornar isso? O que eu sempre oriento, de forma geral, com todas as pessoas que a gente vai se relacionar quando a gente está na prática clínica, é que o primeiro contato é o mais importante. Então, quando eu vou abordar essa escola dessa criança que chegou para mim, eu me apresento para essa escola, eu explico qual é a minha função e eu me coloco à disposição para auxiliar. Eu nunca chego com um tom de cobrança. Primeiro eu me relaciono, eu sempre coloco para a escola, como eu te falei antes, eu já estive nesse lugar. Eu entendo que a gente tem limitações, mas a gente precisa fazer o melhor pelo fulaninho. E a minha orientação é sempre fazer um primeiro contato por WhatsApp, por telefone, deixar isso registrado. Não deu? Um contato no e-mail, fica um registro. Não deu? Bate na porta da escola. Não deu? A gente vai precisar de uma ajuda externa. Infelizmente. Porque é um direito dessa criança, né? Sim. Mas eu, particularmente, tenho bons relacionamentos com as escolas, né? Algumas, inicialmente receosas, dão uma enrolada, não querem que tu fale com a prof. Não precisa, tu fala com a coordenadora. Mas eu não desisto. Eu fico lá, incomodando os meus pais que brincam. As escolas não querem te ver, às vezes. Porque eu fico... mas eu acho que eles semana têm, que vem. eles têm medo dessa ingerência externa sobre tirar o papel deles de conduzir as coisas, né? Eu sinto muito isso, porque a gente tem todos os tipos de profissionais, todos os tipos de famílias, todos os tipos de escola. E o papel do profissional externo não é mandar na escola. Sempre digo que o nosso papel é construir junto à escola e levar informações para a escola dentro de estratégias específicas. Porque lá na escola, talvez não tenha uma psicopedagoga. Não vai ter alguém formado em fonoaudiologia. Não vai ter alguém formado em terapia ocupacional. Então, a gente vai ter uma base teórica e uma bagagem que pode vir a trazer estratégias que vão facilitar. Eu sempre digo para as escolas, o meu papel é facilitar o trabalho de vocês, não dificultar. Eu não estou aqui para te pedir uma coisa mirabolante. Eu estou aqui para a gente pensar junto. Esse é o fulaninho. Essas são as estratégias que eu implemento com ele. Esse é o meu plano de ensino individualizado da clínica. O que a gente consegue fazer aqui na escola, no PEI dele? Tu acha que isso aqui que eu estou trabalhando com ele, seria possível tu incluir no dia a dia da escola? Acho que sim. E são coisas simples. Ano passado, eu tive o caso de uma escola que não era muito receptiva. E eu tinha uma menina maior já, com algumas questões específicas em investigação, né, para um possível TDAH ou um possível transtorno de aprendizagem com prejuízo na leitura e na escrita, que a gente comumente chama de dislexia, e a gente teve a mudança da nomenclatura. E a escola estava armada quanto ao que eu ia pedir. E eu disse, gente, é muito difícil, na hora que entregar a prova dela, a prof pegar o marca-texto e grifar todas as palavras que ela tem que prestar mais atenção. Porque eu tô treinando com ela que ela leia uma vez e depois ela leia mais uma vez, prestando atenção nas palavras que eu grifei. E isso auxilia ela na compreensão do texto. Porque ela tinha dificuldade de controle inibitório. Então, ela fazia aquela leitura corrida e depois ela não lembrava o que ela leu. E aí, a prof disse, não. Falei, então, será que a gente pode tentar? Aquilo mudou tudo na escola. No outro mês, eu fui de novo. Ela tinha passado em todas as provas, que estava um caos no trimestre anterior. E a prof disse, eu nem tô mais precisando grifar. Porque agora ela já se adaptou tanto com essa estratégia, que antes era uma vez na semana no atendimento, que foi replicada na escola, que ela passou a desenvolver melhor isso e conseguir dar conta sem aquela adaptação. Aquela adaptação que levava 1 segundo antes de entregar a prova. Era simples. E eu disse, não é mais fácil agora? Porque antes ela ficava a prova inteira perguntando. Prof, o que está escrito aqui? Prof, o que tem que fazer? E a prof repetindo. Não posso te dizer, é prova. Agora tu tem que fazer sozinha. Faz o que você conseguir, do jeito que você entender. Só que aquilo atrapalhava a turma, que estava todo mundo em silêncio, se concentrando para ler a prova. Ela já estava no 4º ano. Então, já eram provas mais complexas e conteúdos mais complexos. Ela mesma, que se sentia constrangida frente à turma. E a prof, que tinha que ficar dizendo não para ela. E foi tão simples. Depois daquilo, a escola se abriu muito mais.
porque eu não pedi para eles fazerem mais coisas. Porque o que eu vejo muito das queixas das escolas, quando elas têm uma maior resistência na minha presença lá, a gente já tem muito trabalho. Eu já não dou conta no horário da escola. E eu lembro quando eu estava lá, que eu passava a madrugada fazendo planejamento, sábado e domingo não existiam. E eu sempre digo, eu não estou aqui para te dar mais trabalho. Meu papel aqui é te dar menos. Te mostrar novas estratégias que tu pode levar para outras crianças também. E não só para esse caso que eu estou aqui acompanhando nessa turma. E isso vai auxiliar a escola a andar de uma forma muito mais funcional. E aí, assim, eu queria que tu me explicasse um pouquinho da diferença da psicopedagogia da pedagogia. A gente tem uma questão, eu trabalho muito com os processos, né, pedindo os tratamentos. E os planos de saúde, por exemplo, eles tentam sempre se negar o pagamento da psicopedagogia, dizendo que não é um profissional da área da saúde, que ele é um profissional que tem que ser custeado pela escola, que não é um profissional da saúde. E a gente sempre leva esse viés, então, da psicologia, de que ele é uma área que liga as duas coisas, vamos dizer assim. Mas isso eu faço do meu jeito, então eu quero que tu explique como que é essa diferença de uma função para outra. Então, vamos lá. Quando a gente fala psicopedagogia, quais são os dois nomes que vêm na nossa cabeça? Psicólogo e pedagogo. É uma união de ambos os campos. Então, dentro da pedagogia, eu estou trabalhando exclusivamente no âmbito educacional. Dentro da psicologia, eu estou trabalhando exclusivamente dentro do âmbito da saúde. Na psicopedagogia, eu tenho a união de ambas as partes. Então, eu tenho um profissional que está ligado à saúde e à educação. Eu posso ter o psicopedagogo institucional, que vai trabalhar dentro da escola, na organização geral dos alunos e não no atendimento individualizado, por exemplo. Que vai estar ali na frente do PEI, nas estratégias, na condução dessa família, nas adaptações de currículo, nas adaptações de ambiente, dando esse suporte. E eu tenho o psicopedagogo clínico, que vai trabalhar com o atendimento individualizado, que é dentro da saúde, normalmente dentro de uma clínica ou em um ambiente próprio, mas com estratégias ligadas à neurociência, por exemplo. A pedagogia vai estar amparada nas linhas da educação. O que eu me pergunto é, por que quando a gente entra nessa questão do plano de saúde, o psicopedagogo, ele tem hoje uma formação bacharelado, mas há poucos anos atrás nós tínhamos só a especialização, que é a pós-graduação, aberta. Ou seja, não tinham pré-requisitos para, né? E agora a gente tem o bacharelado. Mas o que eu me pergunto é, por que o psicopedagogo, que é formado inicialmente em psicologia, o plano paga, e o psicopedagogo, que exerce a mesma função, que usa os mesmos testes, os mesmos parâmetros de qualidade na intervenção, mas ele é formado em pedagogia, ele não vale? Não faz sentido. Nenhum. Porque ele está exercendo a mesma função. Ele tem acesso aos mesmos padrões de qualidade na intervenção. E ele vai trabalhar dentro das habilidades cognitivas, dentro da aprendizagem e dentro das funções executivas. Seja a formação inicial em psicologia, seja a formação inicial em pedagogia. Então, nós temos a psicopedagogia como uma área de atuação que une ambas as partes. Mas a gente passa por um grande problema que ainda não foi resolvido, que é a falta de regulamentação da profissão. Sim. Já fomos aí em instância, não foi aprovado por inúmeros problemas no meio do caminho desse entendimento, de que nós estamos dentro das duas áreas. Nós estamos trabalhando essa criança no ambiente educacional e no ambiente de saúde. Sim, exatamente. Esse é o grande conflito ali que a gente tem quando a gente faz esse link, né? E ele está muito claro que o psicopedagogo, ele não é quem faz aula de reforço, ele não ajuda a fazer tema, não é essa a função dele, ela é uma função da área da saúde, né? Exatamente. O professor de reforço, ele vai trabalhar exclusivamente com as habilidades acadêmicas. Então, é o quê?
Eu costumo usar esse exemplo porque a gente lembra desse assunto na escola. Eu tô lá na aula de história e não entendi feudalismo, eu vou para uma professora de reforço. Eu tô lá na escola e eu não consigo fazer exclusivamente divisão, eu não tenho outros problemas na matemática, vou para a prof de reforço. Eu tô lá na escola com dificuldade na alfabetização, eu posso ir para a prof de reforço. Mas, se eu fui para a prof de reforço e eu não dei conta daquela habilidade única que eu estava com dificuldade na escola, eu vou para o psicopedagogo. Porque o psicopedagogo, a prof de reforço, ela vai trabalhar naquela habilidade que está com dificuldade na escola. Só que por que está com dificuldade na escola? Quem descobre isso é o psicopedagogo. Porque ele vai vir para o atendimento, ele vai passar por uma avaliação que vai aprofundar as funções executivas e as habilidades cognitivas para linkar isso nas dificuldades acadêmicas. Então, muitas vezes, essa criança vai na prof de reforço e vem aquele, essa prof de reforço é ruim. Essa prof de reforço não funciona. Porque não era um trabalho da prof de reforço. Era uma criança que estava com dificuldade na memória de trabalho, que estava com dificuldade no controle inibitório, que estava com dificuldade na flexibilidade cognitiva, que estava com dificuldade na cognição numérica. E aí, não é só ficar lá refazendo continha de mais ou continha de divisão. Se essa criança tem uma dificuldade na memória de trabalho, no momento que ela está fazendo uma subtração, ela não lembra quem subiu e quem desceu. Porque a memória de trabalho é a nossa memória de curto prazo. Que a gente pega uma informação e usa ela para dar alguma outra resposta. Então, quem vai trabalhar com isso, entender e investigar essa dificuldade, é o psicopedagogo. E aí tem a grande diferença do psicopedagogo e do professor de reforço. Claro. Não, isso é muito importante até para a gente conseguir entender o quanto é importante o profissional, né, o psicopedagogo, dentro do autismo. Com certeza. Porque vai justamente verificar essas dificuldades onde elas estão para conseguir ajudar na questão acadêmica ali na frente. Eu tenho um caso de um menino que ele é meu xodó. Todos são, né? Porque eu sou apaixonada pelos meus pequenos, que não são mais pequenos. Ele tá agora no 2º ano. Ele é autista nível 1 de suporte. E eu estou encaminhando para ele para uma investigação de altas habilidades. Ele é excelente na matemática. Ele é incrível na resolução de problemas. Ele é extremamente criativo. Mas quando ele vai ler um texto, ele não consegue compreender as inferências. Quando ele vai ler um texto, ele não consegue perceber a subjetividade, as entrelinhas que a gente fala. Quando ele vai se relacionar com os amigos no social, ele não consegue entender o momento que ele para e que a gente não faz só a vontade de um. Que às vezes os colegas não vão querer falar de Hogwarts, porque a gente tem uma questão aqui de rigidez cognitiva. Como que eu vou trabalhar isso? Trabalhando as funções executivas, que são as nossas habilidades de dia a dia, que são as nossas funções de execução. Então, as crianças dentro do espectro, elas têm dificuldades, desafios nas funções executivas. Muitas pessoas dizem de disfunção executiva também, que é o controle inibitório, falta de controle dos impulsos. Isso é só no corpo? Não, no pensamento. Eu falo sem pensar, eu não consigo parar de falar para alguém começar a falar. Talvez tu pensando em crianças autistas que já passaram por ti ou quem estiver nos ouvindo, vai pensar numa criança, num adolescente, num adulto que está na roda e não consegue dar espaço para o outro falar. Isso é controle inibitório. Na memória de trabalho, capacidade de reter a informação e usar ela para outra informação. Uma brincadeira que a gente usa dentro de avaliações, né, dentro de parâmetros normativos, mas a gente também usa brincando na intervenção. Por exemplo, eu vou te dizer uma sequência de números. 2, 3, 9. E agora eu vou pedir para ti repetir ela para mim ao contrário. Ela não consegue muitas vezes. Isso é já um indicador de déficit na memória de trabalho. Só exclusivamente? Não. Ela pode ter o pleno desempenho da memória de trabalho, mas ela tem muita rigidez cognitiva. Ou seja, na hora de flexibilizar a informação, ela não consegue. Porque ela precisa seguir um padrão. E o padrão que eu te dei foi 239, não 932. E aí é aqui que eu brinco que quando a gente vai para crianças autistas que têm o desenvolvimento olhando de fora ótimo,
que é o que eu escuto das escolas, muitas vezes quando eu chego. Não sei por que a família te procurou, tá tudo bem. Ele tá melhor que os colegas da turma. Porque eu brinco que eu pego eles no pulo do gato. Eu fui lá ler o textinho. Mariana estava comendo um sorvete e agora sua blusa está suja. Por que a blusa da Mariana tá suja? Ué, porque tá suja. Eu não consigo subjetivar, abstrair que a blusa da Mariana tá suja porque caiu o sorvete. Ela tava comendo sorvete, é por isso. E aí nós temos as funções executivas com uma questão de funcionamento que não está com o funcionamento esperado. E aí nós temos uma disfunção executiva. Porque as funções executivas, elas são como um maestro da nossa vida. Então, eu costumo explicar para as famílias de uma forma didática, coisa de professora. Imagina um supermercado. O supermercado tem o gerente, tem os caixas, tem os empacotadores, tem quem repõe as prateleiras. Mas ele tem um gerente que vai mandar cada um deles funcionar. O que são as funções executivas? Elas são o gerente. Então, ela tá lá. Ei, controle inibitório, hora de entrar em ação. Atenção, tua vez, olha aqui. Estamos com problema de atenção, você precisa funcionar. Memória de trabalho, tua vez de entrar em ação. Só que se esse maestro não está funcionando, como que a gente dá conta dos problemas no dia a dia? Porque as funções executivas, elas vão refletir no meu desenvolvimento do dia a dia, na minha resolução de problemas, na minha autorregulação emocional. E aí, muitas vezes, a gente tem comportamentos inapropriados, desorganizações, porque as funções executivas não estão conseguindo funcionar como elas deveriam. E o psicopedagogo vai intervir aqui para dar o suporte para que essas habilidades se desenvolvam. Sim. E isso está presente em todos os níveis de suporte. Sim. Não está relacionado à questão acadêmica propriamente dita, né? Isso é importante. É uma habilidade de vida, não uma habilidade escolar. É importante porque pode fazer exatamente isso que tu falou de... mas para que ir no psicopedagogo se ele vai super bem na escola? Exatamente. Né? E eu tenho hoje alguns casos nesse sentido, que a primeira vez que eu cheguei na escola, a escola disse, mas não precisa, tá tudo bem. Aí eu disse, quer ver que eu vou te mostrar que ele tá te mascarando? Porque a gente tem o masking, que é quando, dentro do autismo, eu pego uma habilidade que eu sou muito boa e eu mascaro o que eu não consigo fazer. Aí eu disse, prof, pergunta pra ele o que é rima. Ele não sabe. Prof, pede pra ele fazer uma aliteração. Palavras que começam iguais. Ele se perde. Por quê? Porque ele vai no automático. E aí, como ele pega outras habilidades cognitivas que ele é muito bom, ele vai correlacionando as coisas. Mas ele não conceitua aquela coisa. Aí, por exemplo, um dos meus casos, esse menino que eu te trouxe, que ele é excepcional em matemática. Toda vez que a prof vai começar a aula, ela dá bom dia e tudo, e ele já faz a data, já faz a rotina e diz, ontem nós paramos na página 72, na atividade número 103. E a professora, tipo, meu Deus, eu não lembrava. Porque ele tem uma memória excepcional e ele adora números e matemática. Mas, na hora de fazer o texto, ele não consegue interpretar. Só que ele vai o quê? Fica enrolando a professora. Trocando de assunto, falando sobre o que ele gosta, usando um vocabulário super rebuscado para falar de alguma coisa. E aí a professora se perdeu na hora de corrigir, nem percebeu que ele não entendeu que o que sujou a blusa da menina é o sorvete. Só que aí ele já pescou um colega que escreveu sorvete na atividade, e ele escreve sorvete também. Olha... Ele fez no livro, ele sabe. Mas, na verdade, no dia a dia, quando ele está lá no pátio, com os colegas, ele não consegue entender quando alguma coisa que não está visual para ele aconteceu. Um colega veio com o nariz sangrando. Meu Deus, tem que ir no médico, tem que ligar para a ambulância, o nariz dele vai cair. Por quê? Por que isso aconteceu? Ele não consegue perceber que o colega estava no campinho, jogando futebol, a bola pode ter batido no nariz dele e tá sangrando. Ele só olha para a situação e não para o contexto de por que aquela situação veio a acontecer. E a gente precisa olhar para isso. Porque eu vejo muito hoje que a gente fala muito e a gente dá muito suporte para o nível 2 e para o nível 3 e a gente esquece do nível 1. Só que isso é sobre habilidade social.
Isso é sobre ter autonomia. Isso é sobre ter amigos na vida adulta e não ser uma pessoa solitária. Porque a sociedade não está preparada para lidar com a pessoa que não consegue compreender o outro sem suporte. E aí, tá aí o nosso papel quanto seres humanos. E não só quanto psicopedagogos. Mas olhar para essas crianças. Sim, é verdade. E como é que a gente pode... como é que uma família pode saber quando um trabalho de um psicopedagogo está sendo bem executado ou não? A gente hoje, eu recebo muito relato no escritório de famílias que muitas vezes têm um plano de saúde, o plano de saúde manda para um determinado profissional, para uma determinada clínica, e a família vem até mim e diz, eu não percebo nada, não vejo nenhuma mudança. E aí, às vezes, eles vão particular num outro profissional, e aí eles me dizem, nossa, mudei o profissional, fui para o particular e agora meu filho super evoluiu e tal. Então, eu acho que isso é uma informação importante para as famílias saberem, porque fica sempre uma dúvida de até onde a criança não evoluiu, porque ela não consegue, e aquele é o limite dela, porque, né, aí todo mundo fala, cada um tem o seu, cada pessoa é única, todo um espectro, então é muito amplo. A gente não tem como saber até onde cada um vai chegar, né? A gente vê muito autista nível 3 com uma intervenção ouro que acaba virando um nível 1, mas isso não significa que todo nível 3 com essa intervenção chegue a um nível 1. Então, tem esse limite de cada um. Como que uma família pode saber que é, então, o limite daquela criança ou um trabalho que não está sendo bem feito? Eu sempre digo que a gente tem alguns pilares que fundamentam a prática clínica, seja do psicopedagogo ou seja de outro profissional focal, que são os profissionais de especialidades. A gente precisa de alguns pontos, alguns passos. E eu até abordei isso num livro que eu fui coautora agora, que são esses pilares. Primeiro ponto é que não existe intervenção de qualidade sem uma avaliação. E essa avaliação vai conter parâmetros normativos. Então, eu tenho testes com estudos normativos de um grupo de crianças e com dados de parâmetros do esperado dentro de uma faixa etária. E eu tenho os dados qualitativos, que é a partir da minha observação e do que eu espero de forma geral de uma criança daquela idade. O primeiro ponto é uma avaliação bem feita. Se essa criança está indo para a intervenção e você nunca recebeu uma avaliação, já começou errado. Por quê? Quem não sabe onde está, não sabe para onde vai. E a avaliação é o traçar a linha de base daquela criança. Onde ela está? Quais habilidades ela tem hoje? Muitas vezes a gente pega uma criança com autismo com 6 anos, que o funcionamento dela é próximo de uma criança de 2 anos. Então, se eu estou lá com aquela criança na intervenção, trabalhando a alfabetização como as outras crianças de 6 anos, eu nunca vou sair do lugar, porque ela não tem os pré-requisitos. O desenvolvimento, ele é como se fossem várias engrenagens. E eu preciso que todas elas estejam funcionando. Se eu tenho um atraso na linguagem, a engrenagem da linguagem vai começar a girar mais devagar. Consequentemente, a cognição, o motor, os autocuidados, o social e assim por diante. Então, eu preciso olhar para o todo dessa criança para eu entender onde ela está. Então, o primeiro ponto que essa família tem que tomar cuidado é: você recebeu uma avaliação do seu filho? Você tem um documento que te mostre que esse profissional sabe onde ele está com o seu filho? Depois de onde ele está, vem o segundo documento. Você tem um plano de ensino dessa criança na clínica? Porque não adianta a gente cobrar o PEI da escola se eu não tenho o meu plano de intervenção individual na clínica. É a mesma coisa, né? Tu tens, esse profissional te entregou. A partir dessa avaliação, dessa linha de base, nós vamos trabalhar essas habilidades primeiro, porque são pré-requisitos para as próximas. Porque não adianta eu ir trabalhar alfabetização com uma criança que ainda não tem uma lateralidade ok, que ainda não tem uma discriminação visual,
que ainda não entende a posição. Existem inúmeros requisitos para isso. Então, eu preciso de um plano de intervenção. Então, eu tenho primeiro uma avaliação, depois eu tenho um plano de intervenção, que são os objetivos com as estratégias de ensino. Ok, meu objetivo é que essa criança aponte, que é um pré-requisito de fala. A gente comumente vê bastante gente trazendo esse exemplo, né? Mas, por exemplo, eu quero que essa criança aponte. Quais são as estratégias que eu vou usar para trabalhar na minha sessão o apontar com essa criança? Ou, eu tenho uma criança que ainda não monta quebra-cabeça. Ok, mas ela ainda não une partes. E ela ainda não encaixa coisas. Sejam blocos, sejam aqueles baldinhos que criança sempre tem, que tu bota as pecinhas no buraquinho correto. Eu não vou ter o objetivo de quebra-cabeça no meu plano. Eu tenho que ter encaixar, que é o pré-requisito anterior. E aí eu tenho lá no meu plano aquele objetivo, encaixar peças e as estratégias de aprendizagem para ele. E eu tenho um registro. Ou seja, toda semana que aquela criança vem para a intervenção, eu registro o que foi feito para depois eu fazer a evolução dessa criança. Não adianta eu olhar de ela não encaixa nada. E aí eu cheguei, ela ainda não monta o quebra-cabeça. Aí eu cheguei lá nos primeiros 3 meses de intervenção, que eu sempre oriento as minhas alunas. 3 meses objetivos dentro do plano de intervenção de curto prazo, 6 meses objetivos de médio prazo e 12 meses objetivos de longo prazo. A gente sempre vai olhar para o próximo ano dessa criança. E aí passaram os 3 meses e eu continuo dizendo para essa família que essa criança não encaixa peças. Ela ainda não faz quebra-cabeça. Ok? Então ela não ganhou nada em 3 meses? Ou agora ela está encaixando? E o nosso objetivo agora, que seria o de médio prazo, vai ser unir partes. Ela entender que aquilo forma um todo. E vai ser meio coração com meio coração. A cabeça da vaca com o bumbum da vaca. Para ela entender essa união. Aqui eu estou trabalhando discriminação visual. Estou trabalhando atenção. Eu estou trabalhando percepção. Inúmeras habilidades para que ela chegue no quebra-cabeça. Mas essa família precisa ter acesso a esse registro, se for necessário. Para entender o que está sendo trabalhado. Para isso, eu vou ter um monitoramento, então, né? Esse registro de monitoramento. Entre 3 e 4 meses, para crianças em intervenção precoce, então até os 5 anos, eu tenho uma reavaliação. E para as crianças acima de 5, eu oriento 6 meses. O que é isso? Eu vou pegar todos os testes da avaliação e eu vou reaplicar todos eles para eu entender quantitativamente o que aquela criança evoluiu e por que ela não evoluiu em tais quesitos. Por exemplo, tá? Eu tenho uma criança que a gente avançou muito em habilidades cognitivas, em habilidades gerais, autocuidado, socialização na escola, mas a gente não acompanhou o mesmo ritmo em motor. O que eu faço? É a partir desse parâmetro de reavaliação que eu vou encaminhar ela para outras especialidades. Então, eu encaminhei ela para uma psicomotricista e foi na avaliação percebido que ela não tem tônus muscular suficiente na mão. Então, como que eu vou cobrar que ela escreva? Ela tem super capacidade cognitiva para escrever. E aí, eu estava na escola essa semana e o que eu disse? Prof, em vez de pedir para ela escrever, entrega para ela as palavrinhas impressas para ela organizar na ordem da frase. Por exemplo, o dia, né? Porque ela não tem tônus para escrever, ela vai ter comportamento de fuga. Como que eu mostrei isso para essa família? Com os meus registros de tudo que a gente trabalhou dentro de motricidade fina, dos meus objetivos iniciais com ela, quais que ela alcançou, quais que ela não alcançou daquele plano, e ficou uma lacuna bem visível em motor, né? Em habilidades motoras finas. E agora ela está na psicomotricista e está evoluindo e chegando próximo da idade que ela está nos demais domínios. Mas então, o que eu preciso? O que essa família precisa olhar? No mínimo, uma avaliação, um plano de intervenção, o registro dessas sessões e uma reavaliação. Mas, além disso, uma orientação familiar. É essencial a orientação da família e da escola. Sim. Por quê? A gente, normalmente, está com essa criança 50 minutos na semana.
essa família tá muitas horas da semana com essa criança. Então, o que eu mais me preocupo em fazer é orientar essa família de como ela pode replicar em casa o que a gente faz na clínica. Porque ela vai aumentar as horas de terapia dessa criança, né? As horas de individualização do processo, as horas de treino, se for necessário treino. E isso também vai me dar base para eu alavancar esse desenvolvimento. E para essa família entender como agir com essa criança. Sim. Não, eu acho que ficou bem claro, né? Até para as famílias poderem cobrar isso, né? Então, elas irem até a E é clínica. de direito delas esse acesso. E exigir, eu quero ver como é que tá sendo feito, quero ter acesso a essa documentação. E os meus pais têm livre acesso para entrar na minha sessão. A minha sala, ela tem uma parede de vidro, que tem uma cortina, mas se a criança quiser, ela pode abrir, se o pai quiser, ele pode abrir, se quiser a porta aberta. E muitas vezes, né, de uma recorrência, eu chamo os pais, se eles têm pais que não querem entrar, né? Eu digo, não, hoje tu vem pro chão, tu que vai brincar. Bora lá, senta aí, vamos lá, vou te ajudar. Porque a maior queixa que eu vejo das famílias é, eu não sei brincar, eu não sei jogar. Me dá umas atividades tipo a da prof da escola que eu faço, uns temas extra. Falei, não, tem que interagir, a gente quer desenvolver social a gente interage, a gente desenvolve brincando na interação. Então, trazer essa família para perto. Se o profissional não te quer lá dentro, não quer abrir a porta e não te dá acesso, alguma coisa tem aí. Sim, eu acho que esse é um tema que gera muita preocupação, né, das famílias. Agora a gente vê aí histórias aparecendo de muitas coisas horríveis acontecendo, né? Então, acho que esse é um assunto muito importante que os pais têm que ficar muito alerta, né? Ao que ocorre, né? Dentro das Às vezes, as minhas alunas me perguntam assim, o que tu faz se a clínica disser pra ti que quer colocar câmera na sala? Aí eu falei, primeiro, tu vai conversar com a clínica, né? Entender como vai ser esse funcionamento, esse uso de imagem, tu vai ter que dar o direito da tua imagem. Mas não é um direito da criança estar ali assistida? Porque ela não tá com o familiar, por exemplo. Eu vejo como um direito dela. Eu também. Poder ter essa segurança, né? Lá, quando eu comecei lá no Lucas, que era na sala de espelho, as nossas sessões eram 100% filmadas. Então, eu já vim com esse hábito e lá nós entendíamos isso como uma segurança para a criança e para a família e para o terapeuta. Sim. Porque a gente sabe que acontece momentos de desregulação. E, às vezes, acontece algum ato agressivo. E nós temos aqui uma segurança de que o profissional não fez nada errado e que não aconteceu nada com aquela criança também. Então, é uma asseguração para ambos os lados. Vejo que sim. Alice, foi um prazer te ouvir. Daria pra gente ficar aqui horas falando, porque é muito gostoso te ouvir falar e é muito didático, né? Obrigada. A maneira como tu te expressa e tu te coloca é muito simples, né? Porque, às vezes, o profissional, ele consegue, ele sabe o que ele está fazendo, mas para uma pessoa leiga, como é o meu caso, que não sou da área, né? É bom quando a gente consegue, de fato, entender, né? O que é feito e como é feito, né? Todo esse processo. E eu digo que o POD, ele surgiu com a ideia de trazer informação para as famílias, mas o que eu aprendo é fantástico, porque além de me tornar um ser humano melhor, que eu não tenho dúvida que eu me torno, cada história que eu escuto aqui, mas até profissionalmente, né? Com certeza. Porque eu consigo agora transcrever para um juiz uma explicação do que é o psicopedagogo de uma forma muito mais clara, né, do que eu tinha antes de entrar aqui. Claro. Então, muito obrigada por trazer tudo isso pra gente, por nos explicar dessa forma tão linda com que tu fala e te expressa. Para finalizar, eu sempre faço uma perguntinha pro convidado. Eu queria, então, que tu me dissesse se tu tivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico e tá desesperada, vivendo aquele luto. O que tu diz para ela? O diagnóstico não é o fim, é o começo. É o que eu digo para todas as famílias que chegam lá no consultório.
Ele é o começo de uma nova história. Ele é o começo de um novo capítulo. E ele é o começo de uma individualização do processo de aprender e viver. Porque o diagnóstico transforma desafios em possibilidades. Porque ele nos permite olhar para aquela criança e encontrar outras estratégias que funcionem para ela, dentro de limitações, muitas vezes ligadas ao desenvolvimento como um todo dela, mas que ela possa alcançar o mais alto potencial dela, sempre comparando ela com ela e não com os outros. Então tá, muito obrigada, foi um prazer te ouvir. Gente, acabamos então mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar, te inscreve no canal, toda terça-feira às 19 horas um vídeo novo. Até mais, tchau, tchau.